Vamos começar. Bem, já estamos todos aqui. Professor Edson, Pedro, Clécio. Quem está faltando, Malu? Dessa mesa? Peraí. Rita, tá faltando alguém, Rita? Traz aí, né? Está faltando a Isabela, que é a autora dos 2 últimos artigos, e o Hugo, mas eu acho que eles não entraram mesmo. Então a gente pode. O Hugo voltou. Olá, Hugo. Oi, boa tarde, tudo bom? Tudo bem? Acredito que só a Isabela que está faltando, mas eu acho que a gente pode começar. Se ela entrar, a gente habilita para ela participar também. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Bem, então acho que nós podemos iniciar. Vou começar agradecendo, em especial, aos professores Maria Luísa Freitas, da UFPE, ao Clécio Magalhães, da UFOP, ao professor João Marcos, da USP, Rita Saramago, da UFU, e ao professor Roberto Eustáquio, da UFMG. Agradeço o convite para a mediação dessa mesa e a todos os autores dos artigos. Bem, os trabalhos que serão apresentados agora abordam a relação entre tecnologia digital e construção, trazendo contribuições para a discussão acerca do uso de ferramentas digitais em disciplinas de projetos, tanto no âmbito da simulação quanto em sua materialização em canteiros experimentais, tendo como premissa a interferência positiva que isso pode suscitar no ambiente do ensino de arquitetura. Bem, o trabalho Avaliação do Comportamento Estrutural de Soluções Construtivas, Wickhouse, por meio de ferramentas de simulação digital, dos autores Max Pedro da Silva e Clécio Magalhães do Vale, é um que busca avaliar as possibilidades materiais de simulação da aplicação de residências do tipo para habitação e fazem uma análise da materialidade por meio de ferramentas digitais de simulação estrutural. No artigo Impacto Pedagógico das Tecnologias Digitais no âmbito da Faculdade de Urbanismo de Brasília, os autores Isabela Goulart e Márcio Busson abordam a interferência do uso das tecnologias digitais para visualização e representação em diversas disciplinas de projeto e estruturas no ambiente acadêmico da UNB. Os mesmos autores apresentam o artigo O Potencial Experimental da Fabricação Digital no ensino de arquitetura e estrutura, em que abordam as potencialidades de laboratórios no Brasil e no exterior, possíveis aplicações de fabricação digital e realidade virtual e como ferramentas potencializadoras para o ensino de projetos e estruturas. Já no trabalho A Presença do Canteiro Experimental ao longo da formação do arquiteto e urbanista, Edson Kiyoshi, Edson, me perdoa se eu não souber pronunciar, Nauira Zanardo, Luiz Eduardo Azevedo, Inébora Lazarotto e Melissa Laus apresentam as práticas de canteiro experimental realizadas ao longo do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul, com emprego de técnicas artesanais e manufaturadas. E, para finalizar, no artigo intitulado Canteiro de Montagem, Ensaio de Processos, o autor Hugo Alckmin nos apresenta trabalhos desenvolvidos em canteiro urbano da PUC Minas, cuja demanda por execução de atividades a seco leva à experimentação construtiva, utilizando a fabricação digital como principal ferramenta de materialização do projeto. Bem, gostaria de solicitar à equipe técnica a visualização dos vídeos. Boa apresentação.
Boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Edson Tsutsumi, docente do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul. Vou apresentar o trabalho intitulado A Presença do Canteiro Experimental ao longo da formação do arquiteto urbanista. Que foi escrito por mim, pela professora Nauira Zanin, professor Luiz Eduardo Azevedo Moder, professora Débora Moder e a professora Melissa Laus Matos, que são docentes que ministram os componentes curriculares. Uma das características da Universidade Federal da Fronteira Sul é que, ao longo da formação dos estudantes, existem 3 canteiros experimentais obrigatórios na grade curricular, sendo o primeiro canteiro experimental 1, que é ministrado no segundo semestre. Até pela formação dos estudantes, no caso, começa a ser a questão da introdução de materiais, como areia, terra, outros materiais alternativos, como bambu, argamassa armada. E, no caso, o primeiro exercício que a gente faz é o teste de compactação dos materiais e caracterização dos mesmos, tá? Onde se faz uma mistura de areia, só areia com brita, terra com brita, tá? Composição de areia, terra e brita, para entender um pouco a questão de traço e depois da execução, lógico que também colocado água, e depois da execução para ver como ficam as características e entenderem essa composição. Posteriormente, começam os testes também para a parte que a gente fala que é a arquitetura da terra, onde os alunos executam adobes, taipa de pilão, tá? Fazem algumas composições também com os adobes. Aqui no caso temos no canto superior direito também a base, que seria para um forno de pizza, que acaba executando com adobe também, tá? Embaixo, à esquerda, um forno de pizza executado em coube, e posteriormente também um trabalho em bambu também, que é um exemplo de basculante que pode ser feito também com esse material. Outro exercício também empírico que nós utilizamos também é a confecção de estruturas usando a técnica de Gaudí, onde isso é feito inicialmente só utilizando forças de tração e depois com a colocação de cola rápida, de secagem rápida, para inverter a posição, para entender esse processo também nas formas de compressão, para ver se efetivamente fica de pé, que na maioria dos casos acaba ficando de pé, e caso não fique, para entender por que não ocorre esse processo. O canteiro experimental 2 já é dado no 4º semestre do curso, onde que eles já têm um conhecimento mais apurado na parte estrutural, onde que eles estão iniciando realmente esses estudos. E no caso, é voltado mais especificamente para a parte de estrutura. Então, eles executam arcos de avanço, arcos e parabólides hiperbólicos, e fazem a execução para conseguir compreender e entender todo o processo. Nesse canteiro experimental também fazemos alguns modelos como a geodésica, para entender que exatamente as forças têm que ser aplicadas nos nós. Aqui é um exemplo de uma geodésica feita em canudo plástico, e se colocar força no meio da barra, no caso do canudo plástico, realmente ele não suporta, não apresenta resistência. Nessa etapa, um exercício que os estudantes gostam muito é o da viga vagão também, que ele tem todo o processo de uma simples peça de madeira, uma barra de madeira, e depois, com a confecção da viga vagão, consegue-se aumentar muito a resistência, e isso salta muito aos olhos deles. E o canteiro experimental 3, que é dado no 7º semestre do curso, onde o enfoque é basicamente o detalhamento arquitetônico. No caso, a primeira etapa, que é mais teórica, eles acabam estudando a importância de fazer um projeto bem detalhado, entender paginação de piso, de azulejos, a importância realmente de ver todos os encaixes, e o exercício final, que é o
ou execução de mobiliário com a utilização apenas de uma placa de USB, onde eles têm que fazer todos os encaixes sem usar conexões mecânicas, que é para entender realmente bem essa questão do detalhamento no processo, até da execução da edificação. Na realidade, assim, só para finalizar, são componentes que os alunos conseguem materializar toda a parte que é teórica nesse complemento, então, por este motivo, resolvemos apresentar o nosso estudo. Tá? Agradecendo a atenção, desejando boa tarde a todos e todas. Olá, somos arquiteto urbanista e professor associado e apresentando este nosso trabalho cujo título é Avaliação do Comportamento Estrutural de Soluções Construtivas WikiHouse por meio de ferramentas de simulação digital, viemos a apresentar um trabalho cujo exemplificamos resultados e objetivos de manipulação acadêmica de ferramentas digitais para obter resultados de testes estruturais, através de modelos digitais previamente concebidos. Desde já, o nosso muito obrigado pela participação nesta quarta edição do Encontro Nacional de Ensino de Estruturas em Escolas de Arquitetura. O objetivo deste artigo foi relatar os resultados de capacidade de resistência estrutural obtidos em experimento digital, dados esses potenciais para influenciar a economia de matéria-prima da solução construtiva WikiHouse. Através dessa experiência, foi possível demonstrar a prática de teste digital como exemplo de discussão para o emprego do saber de estruturas pelos alunos das escolas de arquitetura e urbanismo em egresso. WikiHouse é uma tecnologia britânica de construção seca que utiliza como componentes estruturais e construtivos peças de placas de compensado naval ou USB, usinadas por mesas de corte automatizado. Mediante técnica de encaixe, os componentes são conectados a fim de formar pórticos para receber acabamentos, instalações e equipamentos, consolidando o ambiente construído. A solução construtiva WikiHouse é fruto da iteração dentro da fabricação digital de larga escala. Como tal, é sensível à customização de massa. A tentativa e erro e a otimização em projetos baseadas em resultados obtidos empiricamente levam a um modelo de produção de elementos customizados e melhor adaptados às necessidades particulares. O trabalho final de graduação do autor deste artigo produziu dados relevantes para a projetação e modelagem de uma solução construtiva WikiHouse. Durante o projeto, a questão da capacidade resistente da estrutura surgiu, devido à aparente fragilidade estrutural da solução. Aliado aos softwares de modelagem e análise, o teste digital estrutural se deu a partir de um modelo originado da biblioteca de módulos criada previamente pelo autor. Foi proposta uma rotina de teste de performance estrutural digital e depois prática. Como o artigo compreende a primeira, a ilustração dessa rotina representa um método sistematizado de análise estrutural de modelos físicos e digitais que pode ser incorporado por criadores envolvidos em projetos de fabricação digital orientada à arquitetura de estruturas, sem a necessidade inicial de terceirização dessa tarefa, ou que pode ser chamado de análise estrutural de projeto no modo do-it-yourself. A rotina de teste aplicada para o teste digital gerou dados que indicaram a capacidade de otimização e resistência estrutural em relação à economia de material, sem perda de eficiência estrutural. O mais importante para a análise estrutural no caso deste trabalho foi a capacidade resistente dos componentes de madeira em função do deslocamento vertical máximo. Os dados foram comparados em uma tabela. Foram feitos testes com variáveis de vãos máximos e espessuras. Vãos de fundação com intervalo maior obtiveram piores resultados de resistência estrutural, o que indica que, para esse tipo de solução construtiva, a fundação e sua caracterização é fundamental para o sucesso do projeto. Modelos feitos em espessuras de chapa de 1,5 cm, 15 mm
e vão de fundação de 240 centímetros, obtiveram boa deformação estrutural antes da ruptura, dentre os superiores espessuras analisados, o que aponta para um possível uso estrutural que substitui a espessura padrão de chapa para um projeto WikiHouse, 18 mm. O resultado foi satisfatório ao determinar um resultado de ensaio laboratorial por vias digitais, o que incentiva o estudante de arquitetura, urbanismo e egresso a produzir seus próprios testes de estruturas, efêmeras ou mais complexas. O nosso muito obrigado.
a todos, boa tarde. O presente artigo tem como nome o impacto pedagógico das tecnologias digitais no âmbito da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. E tem como autores eu, Isabela Goulart, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-UNB, e o Márcio Buzon, que é doutorando em Tecnologias da Construção e foi meu professor na FAU-UNB. Bom, projeto é uma interação entre fazer e ver, fazer e descobrir. Ou seja, as representações e as simulações assumem um papel ativo no processo de projeto, pois elas colaboram para tornar explícito aquilo que está implícito na mente de quem está projetando, diminuindo a carga cognitiva e, ao mesmo tempo, facilitando a geração de propostas inovadoras. E, bom, o presente artigo busca fazer uma análise das potencialidades e das limitações das tecnologias de fabricação digital, de realidade aumentada e realidade virtual, do ponto de vista pedagógico dentro da faculdade que eu me formei, a FAU-UNB. E para isso nós pegamos 2 departamentos principais da faculdade, o departamento de projetos e o departamento de tecnologia, sendo que o de tecnologia é aquele que eles ensinam sistemas estruturais, concreto, aço e madeira. Na FAU-UNB, há grande interesse no uso de tecnologias de fabricação digital, realidade virtual e realidade aumentada, mas a existência de interesse não implica que haja domínio, conhecimento e verba para a operação dessas tecnologias. Na verdade, há uma série de questões, como disponibilidade dos professores, carga horária, currículo das disciplinas obrigatórias, enfim, várias questões que fazem com que a inserção de novos métodos de ensino e de novas tecnologias não seja prioritária. Mas, por outro lado, é muito claro que tanto os professores quanto os alunos, principalmente os alunos, desejam contribuir com a faculdade e implementar novas técnicas que possam melhorar ainda mais o ensino, apesar de todas as dificuldades mencionadas. O artigo elaborado dá uma série de exemplos de como que essas tecnologias poderiam ser utilizadas no ensino da arquitetura e da construção, seja na fabricação de modelos reduzidos, testes de carga em maquetes digitais, visualização de elementos novos através da realidade aumentada, ou então até imersão em novas realidades através da realidade virtual. Ao final de uma série de entrevistas com os professores da FAU-UNB, foi possível concluir que essas tecnologias digitais de fabricação digital, realidade aumentada e realidade virtual devem ser vistas como mais uma ferramenta agregadora no processo de aprendizagem dos alunos. Elas, de forma alguma, excluem formas de ensino tradicionais, como desenho à mão e maquete de papel. Dito isso, é muito pertinente apoiar o avanço dessas tecnologias digitais e repensar a forma como a arquitetura e as estruturas são ensinadas e como que o espaço físico é construído, além de capacitar cada vez mais os estudantes em prol do progresso da profissão. Então, eu fico por aqui, muito obrigada pela atenção e é isso. Olá, boa tarde. O artigo a ser tratado agora é chamado O Potencial Experimental e Pedagógico da Fabricação Digital no Ensino de Arquitetura e Estruturas, de autoria minha, Isabela Goulart, graduada em Arquitetura e Urbanismo pela FAU-UNB, e do Márcio Buzon, que é doutorando em Tecnologia e da Construção e foi meu professor na FAU-UNB. A arquitetura digital tem mudado profundamente a forma de projetar, calcular estruturas, representar ideias e construir edificações. E com o intuito de aprimorar o ensino da arquitetura, torná-lo mais didático e articular conhecimentos, estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo inteiro diversos projetos e programas educacionais que utilizam técnicas de fabricação digital voltadas para o aprendizado e para a construção, capazes de transformar pedagogicamente os cursos de arquitetura. Bom, de forma muito breve e resumida, o artigo começa descrevendo o que é fabricação digital, quais são as diferenciações de nomenclatura, o que é o modelo reduzido, o modelo em tamanho real, qual é o impacto dessa tecnologia no ensino, o que ela pode contribuir, quais são os agentes envolvidos, a relação entre esses agentes, o potencial de inovação de cada agente, e em seguida tem aqui qual é o objetivo dos Fab Labs dentro das universidades, qual é o financiamento, os recursos necessários para fazer um Fab Lab, o que é necessário levar essa tecnologia para os alunos, o que eles ganham com isso, e também os usuários, quem é que usa esses laboratórios, as atividades desenvolvidas, o investimento inicial, os recursos humanos necessários, as máquinas mais comumente utilizadas, os softwares e os materiais. A seguir tem um estudo dos estágios de implementação dos Fab Labs,
na América do Sul. E a partir de então tem alguns estudos de casos de Fab Labs no Brasil. Tem o da USP, tem o da Unicamp, Universidade de Campinas, tem também o da Universidade de Brasília e alguns exemplos no exterior. E a partir disso tem, por último, a fabricação digital e as contribuições pedagógicas, que aqui nós já chegamos às conclusões. E, bom, é isso. Apesar dos esforços dos professores no intuito de transmitir conhecimento aos alunos, é muito comum observar que diversos deles chegam ao fim do curso de arquitetura sem compreender conceitos básicos de estruturas. Ou seja, imagens, monólogos e textos nem sempre são suficientes para que os alunos assimilem o conteúdo. E, nesse sentido, o emprego de novos recursos e tecnologias como fabricação digital podem realmente revolucionar a forma como o conteúdo é ensinado pelos professores e assimilado pelos alunos. E é importante falar que na década de 90 teve uma grande pressão tecnológica para inserir nas universidades novas tecnologias, entre elas o CAD. E hoje em dia, com o avanço de outras tecnologias como fabricação digital, faz questionar a forma como nós aprendemos a projetar nas universidades. Portanto, é importante que haja agora uma discussão acerca da inserção do uso de novas tecnologias na grade curricular dos cursos de arquitetura, para que os alunos consigam avançar e para que o ensino não fique parado no tempo. Se, por um lado, os profissionais da área precisam estar a par das novas tecnologias, elas, por sua vez, estão constantemente se adaptando às novas necessidades projetuais e construtivas. Portanto, tecnologias como fabricação digital passam a ser um agente ativo na evolução da arquitetura e da construção moderna. E ao fim desse trabalho é possível concluir que o uso de tecnologias como fabricação digital no meio acadêmico conectam o estudante, o futuro arquiteto, ao seu papel não só de projetista, como também de construtor, uma vez que elas ensinam a ter controle de todo o processo, facilitando o uso do software moderno e de elaborar novas técnicas construtivas. Por outro lado, convém ressaltar que, apesar da fabricação digital ser uma grande inovação tecnológica, ela não simboliza um processo de ruptura, ou seja, sua expansão não se apoia na destruição de outras formas de produzir, projetar e construir, mas na criação de uma variedade de possibilidades que podem agregar ao processo. Bom, é isso, agradeço muito e desculpem pelo vídeo. Bem, ok, pessoal, gostaria de parabenizar a todos pela excelente exposição dos artigos por meio dos vídeos e iniciar nosso debate. Aos ouvintes, fiquem à vontade para realização de comentários ou perguntas através do chat. Primeiramente, eu gostaria de solicitar os autores para que habilitem as câmeras, para que a gente possa iniciar nossa conversa nessa tarde de hoje. Bem, para iniciar o debate, eu gostaria primeiro de perguntar ao Max, juntamente com o professor Clécio, sobre os resultados obtidos no trabalho. Conforme o artigo sugere, vocês realizaram um experimento com análise estrutural via ferramentas digitais que buscam uma certa autonomia do arquiteto em relação ao engenheiro de estruturas. Bem, eu gostaria de saber nesse sentido, primeiro, o que vocês utilizaram para a confiabilidade dos resultados, se foi necessário usar alguma normativa de cálculo ou avaliação de algum critério de confiabilidade para avaliar a ordem de grandeza, de deslocamentos. E ainda sobre essa questão da autonomia, como vocês acham que esse método ele pode contribuir para a gente abrir o processo de projeto e ainda para a melhoria das relações de trabalho no canteiro? Ok, ótima pergunta, muito obrigado, Marina, boa tarde a todos, obrigado pela participação no evento, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, Marina, respondendo a sua pergunta, a primeira parte, os resultados a gente obteve eles através de um teste estrutural de um plugin digital incorporado ao software Rhinoceros, que é um software de parametria e ele é um certo ninho para outros softwares, E aí a gente tem o Grasshopper, que é o próprio script, que roda a parametria dentro do Rhinoceros, E tem o outro que se chama Scan and Solve, que no português seria mais ou menos escanear e resolver, E aí a gente, primeiramente, acho que seria interessante até fazer um breve comentário sobre por que
surgiu a necessidade deste teste estrutural, né? Porque, assim, além de perceber que essa tecnologia ela tinha uma aparente fragilidade estrutural, em que sentido? Geralmente a gente tem componentes ali que, quando montados, né, eles vão formar estrutura, as dimensões deles mais ou menos são as seguintes, né? 30 centímetros de largura, comprimento mais ou menos vai oscilando em torno de 100 centímetros, 200 centímetros, mais ou menos isso, né? E uma terceira dimensão, que ela sempre é contínua, que é a espessura da chapa, que é 1,8 centímetros, né? Ou seja, a gente tem uma dimensão do tridimensional muito menor do que as outras duas. Então, foi esse o motivo pelo que a gente quis fazer o teste, né? Uma vez o modelo digital da estrutura pronto, a gente vai rodar isso no programa, né? E aí a gente tem os resultados com os pontos de rupturas máximos do deslocamento do eixo, né? Como que a gente pode perceber, fazer essa comparação de dados? Ela foi uma avaliação preliminar, ou seja, quanto maiores os valores que acusaram, né, de ponto de ruptura, a gente podia entender que a estrutura poderia durar um pouco mais a sua resistência no tempo de vida útil médio, né? Então, isso dá para a gente o primeiro indicador preliminar de que aquele resultado ele tem um potencial para depois ele ser avaliado com mais cautela, né, por um quadro dentro de um laboratório, com os cálculos secundários, né, para poder realmente atestar e estar comprovando os resultados. Então, sempre a avaliação nesse teor meio que preliminar. E a segunda questão, esse é um teste que ele pode ser aplicado desde profissionais que querem se autoeducar, né? Ou seja, se autodidatizar, né? Com a concepção de estruturas e o teste, e por que também a importância disso, né? Porque, por exemplo, na fabricação digital, a gente vê hoje, por exemplo, em estandes como Casa Cor, né? Estandes de demonstração, a gente vê fabricação até de mobiliário, hoje em dia nos coworkings a gente vê mesas fabricadas digitalmente, né? Montadas e tudo mais. Só que a gente pensa, como que a estrutura de madeira da fabricação digital, porque ela é toda encaixada, né? Ou seja, ela tem a sua estrutura toda estatizada através do método do encaixe, mas qual a espessura que vai permitir que aquilo não quebre, ou que aquilo não vai se romper, ou se eu fizer um banco e sentar aqui não vai quebrar, né? Então, a fabricação digital, como ela está dentro da economia do conhecimento, ou seja, a partir de exemplos já existentes é que eu vou partir da concepção do meu modelo de estrutura, meu modelo estrutural digital, né? Então a gente tem meio que uma coisa empírica, mas aí eu senti um pouco da falta dessa coisa mais técnica, né, mais calculada, né, para a gente poder ter esse contato, né, entre academia e empirismo, né? E aí eu falei, bom, acho que dá para a gente fazer uma segunda coisa, que é analisar isso por via digital, né, pela ferramenta de análise estrutural. E aí isso permite ao profissional e ao estudante ele ter autonomia, porque hoje a gente tem uma questão que é sempre o engenheiro parece que está na frente na questão estrutural, e o arquiteto está um pouco mais atrás, né? Então, como que a gente pode reduzir, né, esse gap, né, que a gente poderia chamar? Como que a gente reduz isso? Então, a gente usa os nossos recursos. A gente tem recursos de modelagem 3D atrelados a ferramentas terceirizadas que vão rodar a análise. Então, o que a gente precisa? De uma rotina de teste, né? E aí vem a necessidade, que foi um produto também da pesquisa, de uma rotina básica, mas uma rotina contínua, né, de rodar esses testes, e isso pode providenciar, né, mais autonomia, tanto para o profissional como para o egresso também nos seus testes estruturais. Bem, ótimo, Max. Bem, então eu gostaria de fazer uma pergunta agora para a Isabela, né, que é autora de 2 artigos junto com o professor Márcio, que trazem aí uma análise que se complementa, né, Isabela, por trazerem aí a avaliação das limitações e potencialidades do uso da tecnologia digital no ambiente da UNB, né, e em outros ambientes de ensino e aprendizagem. Então, nesse sentido, eu queria saber da Isabela, né, como que vocês enxergam as possibilidades das ferramentas digitais de projeto e construção serem aplicadas em disciplinas de projeto e em disciplinas de estruturas, né, para além do que vocês colocam, né, de ser um instrumento facilitador somente para representação e visualização do projeto, né, que é que vocês narram no artigo que era o que estava sendo mais utilizado nas disciplinas. E ainda vocês acham que é possível isso acontecer dentro desse ambiente
de tradição, né, da tradição do ensino de projetos da UNB em particular? Olá, boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu peço perdão pelo atraso, eu vim fazer mestrado fora do país e aqui o fuso horário é um bocado adiantado e eu tive vários problemas com Wi-Fi, mas enfim, acho que faz parte. Bom, respondendo à pergunta, ao longo do trabalho, do artigo, nós fizemos várias entrevistas com os professores da FAU-UNB e, para minha surpresa, muitos deles tinham fortes aversões a essas tecnologias, mas muitos outros gostaram muito de ter um aluno ali querendo pesquisar sobre isso, e muitos deles já tinham feito experiências nas disciplinas deles. Então, foi muito destoante. Alguns professores realmente têm muito interesse e outros têm, de certa forma, uma aversão. Eu ouso usar essa palavra porque 2 professores usaram ela. E foi muito impactante para mim e para alguns colegas, porque eu tenho muitos colegas que na época já usavam o Rhinoceros, o Grasshopper, outros dispositivos Muitos queriam apresentar maquetes digitais, utilizando realidade aumentada, outros já se atreviam a fazer realidade virtual dos projetos, mas alguns professores realmente não apoiavam. E hoje olhando o estado da educação no Brasil, as dificuldades que nós estamos tendo com orçamentação destinada às faculdades, eu já acho que, por mais que alguns professores realmente queiram melhorar o ensino, queiram dar novas oportunidades aos alunos aprenderem novas tecnologias e queiram fazer com que os alunos tenham oportunidade de desenvolver novas formas, não só as formas ortogonais, como nós estamos acostumados, derivados do modernismo e das outras escolas, mas novas formas orgânicas, formas mais modernas, formas atuais, que atendem às necessidades da sociedade atual. Muitos professores querem isso, mas com a verba limitada que as faculdades estão recebendo agora, eu acredito que as faculdades têm um grande impasse pela frente para resolver. E, com isso, a educação do Brasil pode, sim, ficar prejudicada por mais alguns anos. Mas eu acredito mesmo que, com os professores e alguns alunos, isso vai para frente. Isso tem esperanças. Bem, tá, Isabela. Então, bem, eu passo minha pergunta agora para o professor Edson, né, que tem uma atuação direta no canteiro. Então, a minha primeira pergunta seria sobre essas práticas realizadas em disciplina de canteiro experimental, né? Então, primeiro, como vocês consideram que essas práticas elas dialogam com as disciplinas de projeto, né, ao longo do curso da Universidade da Fronteira Sul, né? Se elas dialogam, qual o impacto, se vocês percebem algum impacto nessas disciplinas, né? E se tem alguma influência dessas soluções experimentadas aí nos projetos propostos. Bem, e uma última pergunta para o professor Edson. Vocês mencionam que as práticas suscitaram uma sensibilização para o trabalho e as condições do trabalhador no canteiro, que eu achei bastante interessante, né? Principalmente em relação à dificuldade das práticas mais artesanais, como, por exemplo, o uso da taipa. Então, professor, eu gostaria de saber, você acha que essa sensibilização que essas práticas provocam, né, elas representam, de alguma forma, uma possibilidade de gerar alguma interferência na formação desses alunos, no sentido deles pensarem a dimensão do trabalho e do trabalhador, né, no âmbito das disciplinas de projeto? Boa tarde a todos e todas. Peço desculpas, assim, que acho que a minha internet está ruim. Vocês me escutam, né? Sim, Ed. Então, assim, primeiro eu vou contextualizar um pouco aqui a Universidade Federal da Fronteira Sul. Eu estou vendo que eu estou aqui com o pessoal mais para o centro-oeste e sudeste. Eu sou de São Paulo, mas eu passei no concurso. A gente fica em Erechim, é uma universidade mais nova do REUNI, que é no norte do Rio Grande do Sul e está perto de Chapecó. Então, a realidade nossa é meio diferente dos grandes centros, tá? Porque a gente tem muito estudante que vem de cidades de 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, que às vezes não consegue ter, por exemplo, tanto acesso a ferramentas digitais, tecnologia,
e o canteiro já fazia parte realmente do primeiro PPC do curso. Teve uma mudança e também conseguimos inserir mais um canteiro, que é o 3, tá? Eu vou começar pela segunda, porque o canteiro, a gente às vezes tem vários assuntos afins que surgem dele. Um deles é justamente a questão da racionalidade construtiva, que eu vou dar um exemplo bobo, mas mostra um pouco até a sensibilização. Quando o pessoal faz os testes para fazer compactação, teste de terra e depois faz a mistura, nas 2 primeiras aulas a gente manda eles mexerem artesanalmente com uma lona, faz o traço, né? Argila, areia e água, tá? Um pouco de palha, eles mexem na mão. Depois da terceira aula que a gente introduz a betoneira, tá? Que a gente tem uma betoneira lá. E com isso a gente vai vendo que alguns pequenos ferramentais, algumas coisas melhoram muito as condições também de trabalho dos estudantes, tá? Uma outra coisa também que parece boba, mas muita gente tem essa sensibilidade. Por exemplo, quando a gente trabalha com bloco de alvenaria armada, uma vez eu fui pegar aquele bloco de 55 por 15, aquilo é muito pesado, né? Tanto que aí depois, conversando com os trabalhadores, eles viram que também preferem trabalhar com os blocos de 35, assim, fazer uma junta mais amarrada para justamente evitar essa questão. Então, a gente também nós fazemos eles trabalharem com vários blocos para ver realmente essa questão do trabalho e para ver a questão depois de passar o dia inteiro nessa parte do trabalho braçal também, né? Então, a gente começa a sistematizar muito até a utilização dessa mecanização. Então, eles entendem bem essa situação também que acaba acontecendo. Em relação à parte do impacto do perfil de projeto, temos situações diferentes. O canteiro 1 é dado no segundo semestre, e o nosso, assim, o PPC, cada projeto tem uma ênfase. Então, por exemplo, o projeto 3 é materiais, o projeto 4 é estruturas. Como eles já começam a ver argamassa armada e terra, arquitetura de terra, muitos já começam a usar a questão da arquitetura da terra, argamassa armada em projeto 3, para não ficar no concreto, na alvenaria, para madeira metálica. Tá? E projeto 4, vou dar um exemplo também, que a gente começa a dar toda aquela parte teórica, mas quando eles fazem uma viga vagão, eles conseguem entender, tá? Porque a gente mostra realmente com uma barra de madeira que não tem resistência e depois transformando uma viga vagão, como aumenta substancialmente a resistência. E todos aqueles testes, por exemplo, voltando também para o caso do arco do Gaudí, para eles entenderem como que a maquete também ajuda, a maquete física ajuda no processo projetual, porque a gente pede para fazer aqueles arcos, como aquele exemplo, e depois, quando você levanta, você consegue exatamente projetar, atender melhor as questões de forças, tá? Isso antes mesmo eles têm os conceitos. Então, acho que brevemente essa seria as contribuições que me ocorrem agora no momento, tá? Obrigado pela pergunta. Eu vou continuar aqui com você, Edson, complementar aqui a pergunta da Malu. Eu acho que uma pergunta semelhante, ela fez aqui se essas 3 disciplinas de canteiro têm impactado na formação dos arquitetos, né? Ou melhor, se a introdução de 3 disciplinas práticas você considera que tem sido um diferencial na formação. Você gostaria de comentar? Olha, Malu, assim, as primeiras turmas que saíram com 3 foram 2, tá? Então, porque nós somos a primeira turma, entrou em 2010. Mas a gente percebe que realmente tem a questão, às vezes, do vernacular, que voltam para suas cidades de origem, tá? E eles conseguem ter uma materialização e compreensão um pouco melhor das situações que acontecem. Esse exemplo, que não fui nem eu que dei canteiro 3, eu vou dar agora nesse semestre, se as condições permitirem, foi a Melissa e a Nébia, que são coautoras, elas resolveram até pegar uma placa de OSB, pedindo para os estudantes projetarem o máximo possível de mobiliário, tá, em tamanho real, não mock-up, só com corte sem nenhuma conexão mecânica. Isso foi utilizado na universidade, então dá para ver um pouco também essa questão que a gente fala da racionalidade, que é o desperdício de material, a questão da importância do projeto, o detalhamento, tá? Porque é uma coisa, eles só davam uma placa e depois, se eles errassem, eles não poderiam pegar outra placa, porque a gente está com limitações orçamentárias. Então, com isso, eles conseguem entender um pouco mais essa questão até da prática, né? Porque, como lá está tudo contadinho também no nosso canteiro, então a gente também não pode ficar se vendo muito para essa questão do gasto, né? Então, assim, tem um pouco essa visualização e essa questão realmente que eles
entendem um pouco o processo, não fica assim, por exemplo, que, como a gente sabe, eu também dou aula de projeto, tá? Mas até o 3 e o 4, mas de repente eles ficam brigando por 1 centímetro, meio centímetro, brigando, quando chega na obra, assim, você vê que aquela precisão, que às vezes no mundo virtual você dá um zoom de 1000% acontece, mas na obra não é tão direto assim, né? Porque a gente ensina também o triângulo 345, como se faz o esclavo, então realmente essa questão prática ajuda muito também nessa discussão, né? Para não ficar assim, me alongando muito também no argumento. Joia, Edson. Bem, eu queria perguntar agora para o Hugo, né, com relação a essas práticas experimentais de canteiro a seco, que foram apresentadas, tendo em vista que elas foram realizadas, né, como o artigo descreve, com os alunos dos primeiros períodos do curso, eu queria saber como você enxerga o potencial dessas experiências para aplicação em oficinas para alunos de ciclos intermediários e avançados, e ainda como você acha que essas oficinas elas podem representar uma circularidade entre as dimensões de projeto, construção e uso para o ensino de projeto. Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Marina. Bom, primeiro, acho que é importante contextualizar, né, como e aonde que acontecem esses workshops. Então, eles fazem parte do ciclo básico, tá? Então, geralmente participam os alunos do primeiro, segundo e terceiro período, porque é uma atividade curricular, né? Então, a gente tem uma série de conferências, workshops, e as práticas são exclusivas, né, dos alunos que têm essa disciplina dentro da sua grade. Então, o que acontece? Por estarem, né, agora estamos para o quarto, mas por estarem no começo do curso, eles não têm tanto embasamento de estruturas, nem de computação, o que acaba, né, fazendo com que esses workshops já venham mais ou menos prontos no que se refere ao objeto. Tá? Então, no caso da gente ter uma estrutura, eles, né, têm todo um trabalho de maquetes para entender o sistema, né, a questão da construção, mas a estrutura propriamente dita, ela já chega pronta, né? Então, eles têm um trabalho todo dentro de sala e a parte de montagem. Bom, respondendo a primeira pergunta, então, eu acho que, né, levando esses workshops práticos para os alunos mais avançados, a primeira coisa que a gente consegue trabalhar e aprofundar é a concepção do projeto, né? Uma coisa que não acontece nos primeiros períodos. Então, eles, né, ainda que não tenham assim, tanta experiência, né, eles já passaram pelos primeiros períodos, pelas disciplinas de instrumentalização e de estrutura, né? Então, eles são capazes de propor com um pouco mais de segurança, né, e participar mais efetivamente do projeto. A segunda questão, que eu acho que também tem um grande potencial, é a parte computacional, né? Então, assim, ainda que eles tenham, né, os softwares de desenho, CAD, Sketch, Revit, é a partir do quarto período, mais ou menos onde acabam os workshops, que eles começam a ver, ainda que pouco, alguma coisa relacionada à parametrização, à simulação, né? Então, esses workshops seriam um ótimo momento para poder explorar, né, assim, para dar esse passo a mais, no que se refere à parte de softwares também. Tá? Então, acho que, basicamente, já na primeira pergunta, giraria em torno desses dois pontos. A possibilidade deles participarem mais a fundo da concepção, né, e ter um aprofundamento nas questões computacionais. Bom, aí respondendo a sua segunda pergunta, com relação dessa integração entre ensino, construção e canteiro, eu acho que o ponto-chave, né, é a associação do LEFAD, que é o nosso laboratório de fabricação digital, com o canteiro experimental. Tá? Basicamente, eu gosto de citar 3 motivos. O primeiro é a aproximação da prática, né? Então, eles saem um pouco dos desenhos do computador e realmente começam a colocar a mão na massa. Então, tem toda a questão, né, de ver como que o desenho se executa em obra, ou a questão do peso do material, funcionamento da estrutura. Acho que, né, esse caráter prático é uma coisa importante. A segunda coisa, né, são as lógicas cognitivas que são desenvolvidas por meio dessas prototipagens. Então, né, a partir do momento que a gente tem novas formas de fabricar e de construir,
isso passa a impactar nas formas de projeto. Então, a partir do momento que ele está trabalhando com uma conexão impressa, ou com uma fresa, ou com um corte a laser, né, isso começa a ser desenvolvido dentro de sala. Então, se muda um pouco a forma, né, de desenvolver o projeto de estruturas. E, por último, que é, né, a questão da retroalimentação. Então, à medida que o aluno ele vai, né, isso acontece em outras atividades. Então, a partir do momento que ele desenha, corta, imprime, percebe o erro e consegue voltar, né, ele vai direcionando o aprendizado dele, né, por esses temas que eram, né, assim, mais academicamente nas questões de feedback, de recursividade. Tá? Então, acho que esse ping-pong entre canteiro e laboratório, né, que você tem essa facilidade de projetar, cortar, construir, deu errado, vai, né, eu acho que também contribui muito para o ambiente de ensino, né, principalmente dentro do campo de estruturas. Isso. Vou aproveitar e vou perguntar para o Hugo, vou perguntar para todos, né? Não sei se podem responder com relação à fabricação digital. Aí o professor Edson me retorna também se existe esse tipo de maquinário, Max, né, em Ouro Preto. A Isabela já problematizou isso. Com relação às práticas de fabricação digital, de que maneira são viabilizadas nas instituições, em termos de orçamentos, né, primeira pergunta, e como seria possível, vocês acreditam, né, essa viabilidade, aí, viabilizá-las, né, em instituições públicas? Bem. É para mim essa pergunta? É para todos, né? Ah, tá. Pode começar. Tá. Bom, no caso da PUC, especificamente, assim, a gente tem todo o maquinário, né, dentro do laboratório. Algumas práticas, a gente tem uma ajuda do departamento com relação ao material, né? Em outras, é preciso fazer um acordo ou uma negociação com os alunos, né? Então, a gente, por exemplo, tem uma atividade que eu faço das cadeiras com corte digital, em que a gente, né, divide a chapa entre as duplas, e aí quem quiser depois levar a cadeira para casa pode, né, comprar uma chapa, eles têm o projeto. Então, fica no meio a meio, sabe? Um pouco de contribuição por meio da instituição, e o outro também por parte dos alunos, né? Eu acredito que, se tratando talvez de uma faculdade pública, né, privada, a gente tem um pouco mais né, de facilidade com relação aos alunos, né? Assim, eu acho que talvez tenha um outro perfil que tem um pouco mais de disponibilidade para, né, arcar com esses custos. Com relação às faculdades públicas, eu acho que, assim, já existem alguns projetos de construção de maquinário de baixo custo, né? Então, eu acho que para um início a gente pode, sei lá, comprar esses kits, inclusive, né, envolver os próprios alunos na montagem do maquinário. Mas eu gosto também de sempre trazer a discussão do high-low, né, que a possibilidade de eles desenvolverem todo o projeto via digital, no Grasshopper, e fazer toda a parte de etiquetagem e otimização, né, e levar isso para um canteiro de uma forma viável, né, que não necessariamente eles dependam de máquinas para fazer isso, ou eles possam fazer isso através de máquinas, né, mais comuns, tipo uma serra, ou inclusive manualmente. Então, acho que assim, acho que para as instituições públicas eu vejo um caminho desse, né, para um começo de montagens com esses projetos open source que já existem. E, claro, o desempenho não é igual a uma máquina comprada, mas para um começo de conversa acho que já está ótimo, inclusive, né, para incentivar os alunos a despertar esse conhecimento de atrás, né? Esse mundo da fabricação digital tem muito do autoaprendizado, né, de atrás, de baixar tutorial, de fazer. Então, eu acho que, né, tem que ter uma iniciativa de construir as máquinas, né, não necessariamente só de construir, mas também, né, de não depender delas para poder fazer as coisas. Acho que vai um pouco por aí. Bom, eu posso dar o exemplo da UNB, que é uma universidade pública. E na UNB, a princípio, houve sim um investimento inicial para a compra da primeira máquina de fabricação digital, e foi um professor da faculdade que teve a iniciativa de criar o laboratório, e hoje, no laboratório, só trabalham alunos. O laboratório é feito de alguns alunos para os outros alunos da faculdade. E é muito interessante, porque com essa primeira máquina,
que eles fizeram? Os alunos da faculdade de arquitetura pagam preço de custo, ou seja, eles só pagam o preço do material, a resina, o filamento de plástico, e para as outras pessoas de fora da comunidade acadêmica, ou seja, pessoas já arquitetos formados, outras pessoas aleatórias fora da faculdade, eles cobram preço comercial. E assim, eles conseguiram pagar a máquina, não só pagar a máquina, mas como também os alunos tiveram a iniciativa de imprimir uma nova máquina de fabricação digital. Simples assim. Com uma máquina existindo, os alunos estudaram e imprimiram uma nova máquina do zero. Compraram somente os materiais necessários que não era possível imprimir e pronto. Agora o UNB, agora eu não sei exatamente quantas máquinas já tem lá, não sei se o que aconteceu, já me formei tem um tempo, mas antes de eu sair de lá tinham 2 máquinas e eles comercializavam alguns serviços. Então é possível e é um fluxo que se mantém. Vou comentar um pouquinho sobre a UFOP, né? Quando eu me formei tem 2 anos, mas quando eu estava lá, a única coisa que eu tinha ouvido dizer é que tinha uma máquina para chegar. E essa máquina, muito provavelmente, era até uma máquina, se eu não me engano, era uma máquina de corte a laser. E eu não sei se era CNC ou corte a laser, tenho só essa dúvida. Mas não havia nenhuma máquina desse tipo, né, de fabricação digital de conhecimento do departamento, além de que tinha uma de impressão 3D. E ela tinha chegado recente, antes da minha saída, né? E até um professor, colega nosso em comum, meu e do Clécio, né? Nós 2 somos autores do artigo, mas aluno e professor também. E então ele ficou por domínio desse professor lá, né? E, assim, eu acho que a fabricação digital no contexto das universidades, ela até alavanca o conhecimento, então ela merece sim uma dedicação e um cuidado e uma organização, né, um investimento maior, porque ela realmente ela é uma produtora de conhecimento, né? Ela não só produz objetos, né? É interessante que a palestrante anterior estava falando que a própria máquina fez a máquina, e na hora de você ver que coisa... É fantástico isso, né? A máquina, a partir de às vezes, muitas das vezes, a gente só precisa do pontapé, né? Uma. Ou aquela coisa de uma só. A partir de uma, você reproduz aquilo e vira várias. Então, é tal o potencial da tecnologia, entendeu? Agora, assim, é possível o investimento é caro? Depende. Depende da finalidade, depende do instrumento, da precisão do instrumento, né? Se você vai querer, por exemplo, produzir peças que se conectam e formam um objeto, você vai ter que orçar a fabricação digital, que é subtrativa, os equipamentos pertinentes a ela. Se você quer formar objetos a partir do zero, objetos plásticos, então você vai orçar coisas relacionadas à fabricação digital aditiva, que é 3D. Então vai depender muito da natureza de uso e tudo mais, mas hoje em dia ela até deu uma, digamos assim, uma barateada em relação a anos anteriores. Ela vem se popularizando cada vez mais, então acho que é possível, assim, das instituições elas se adentrarem mais nesse sentido, né? E até mesmo porque nem todas as universidades têm canteiro. Por exemplo, a UFOP, até 2019, que é o ano que eu formei, não tinha canteiro na escola de arquitetura. Isso é uma realidade. Não são todas as escolas de arquitetura do Brasil que têm canteiro. E aí os motivos são variados. Às vezes a administração ela pode estar um pouco engarrafada com outros processos e aí acaba não saindo por questão legal ou então por questão de investimento direto, mas cada uma tem a sua particularidade, né? Lá da UFOP, eu não sei porquê, mas realmente não tinha o canteiro também. Então, até mesmo como o assunto da nossa palestra, né, da nossa conversa é pertinente, a fabricação digital, ou seja, simulação virtual, ela ajuda nesse sentido, né? Então, um local que está ainda deficiente de infraestrutura, que ainda é possível de produzir análise, produzir modelos, né, que podem vir a ser construídos depois, mas essa análise ela é feita no espaço virtual, né? Então, essa é uma das vantagens da fabricação digital também, que como parte dela está no ambiente virtual, então é possível, sim, extrair algum aprendizado disso, né? Bom, Marina, eu vou responder brevemente, tá? Já que você fez a pergunta e me deixou à vontade, obrigado. Tá lá Oi? Eu gostaria de aproveitar, eu acho que essa pergunta da professora Rita talvez seja
bastante pertinente, né, Eu já vi. engajar, então eu gostaria, né, eu vou só ler aqui para como enxerga o rebatimento da fabricação digital nos canteiros tradicionais, né? Então, em termos de possibilidades de sistemas e materiais construtivos. Bem, eu gostaria de ouvir, Edson. Tá, no meu vai ser breve, porque aqui realmente, até por conta de ser uma instituição muito mais nova, tá? A gente tem uma máquina de corte a laser que a gente conseguiu nos primeiros orçamentos, mas como eu falei aqui, realmente a realidade de Brasília, Minas, Ouro Preto é bem diferente. Então, por exemplo, estragou lá o tubo de laser, para a gente conseguir a reposição de peças, ou às vezes mão de obra, todas essas coisas, não é tão fácil quanto nos grandes centros. Que é até uma coisa assim que é importante. Existem vários Brasis também, né? Por exemplo, quando eu estava em São Paulo, minha formação de São Paulo capital, é uma realidade completamente diferente. Só para vocês terem uma ideia. Quando a instituição começou aqui, a então coordenadora do curso teve que ir nas papelarias para explicar a importância de comprar material de desenho, que sejam maquetes, esquadros, lapiseiras, grafites, para os alunos terem onde comprar e mostrar que realmente tinha mercado. Então, agora na pandemia, eu estava dando projeto à distância, eu tive que parar de pedir para fazer projeto, que o pessoal não acha material de maquete para fazer na sua cidade de origem. Não vou pedir para a pessoa viajar 100 quilômetros para comprar o material, tá? Então, quanto a isso, essa parte de maquinário para a gente é muito complexa também. Ele falou, tem uma que está sem uso por problema de manutenção e não se vê. E quanto a... E as nossas prioridades são outras, porque a gente gostaria realmente de ter uma máquina de impressão 3D, que às vezes para fazer os detalhes, os encaixes, por exemplo, aquele que o Domus que eu mostrei, se tivesse uma máquina 3D, a gente fazia todos os encaixes, ficava muito mais fácil, com toda a angulação correta e não teria problema. A gente podia fazer de quantas variações que quisesse de uma forma muito mais rápida e muito menos sofrida dos alunos. Mas em relação aos canteiros tradicionais, eu falo, qualquer coisa que às vezes cria essa questão da racionalidade construtiva, tá? Quando falou o simples uso de uma betoneira, melhorar as condições do trabalho. E às vezes, apesar que eu não sou um estudioso da área, mas o Max também deixa bem claro, às vezes a questão também que alguns encaixes, alguns detalhes, às vezes não precisa de uma precisão tão grande, por exemplo, numa indústria automotiva, né? Que você tem umas variações pequenas. Às vezes você consegue. Então, às vezes você racionalizando, fazendo alguns encaixes, algumas coisas para melhorar, às vezes a produção, até o acabamento, a velocidade da obra, eu acho que é um caminho que vale a pena ser estudado e é um caminho, se possível, da utilização da tecnologia digital, nem que seja para fazer um molde, para depois você clicar, eu acho que é uma coisa que vale a pena, sim, estudar para melhorar também a qualidade e a velocidade do canteiro tradicional. Bem, ótimo, Edson. Bem, pessoal, eu queria fazer uma última pergunta a todos, né, para a gente, enfim, quem tiver, os ouvintes também, fiquem à vontade, a gente ainda tem tempo, né, mas eu queria fazer perguntas para todos vocês. Eu acho que o que conecta os trabalhos é muito essa reinserção do arquiteto no canteiro, né, seja o Max que trouxe mais no âmbito virtual, mas que tem aí uma perspectiva de uma autonomia, Isabela, Hugo, professor Edson, né, todos têm esse horizonte aí de uma formação que reinsere esse arquiteto, a partir de uma formação que trabalha as questões da tectônica. Bem, então, primeiro eu queria saber como vocês enxergam, né, esses papéis desse arquiteto que será o egresso em formação, né, qual será o papel dele dentro dessa perspectiva, desse retorno ao canteiro, né, qual será o papel do engenheiro, vocês acreditam, e como que vocês vislumbram a construção da relação entre esses profissionais a partir de uma perspectiva de formação em que o arquiteto está mais conectado à materialidade e às questões construtivas. Posso começar? Pode. Bom, respondendo assim, começando de trás para frente, eu acho que existe uma certa tendência de arquitetos e engenheiros eles se encontrarem num ponto em que o design computacional, né, é a linguagem comum. Então, acho que cada vez mais a gente tende, né, a essa reaproximação viabilizada pelas ferramentas digitais. O impacto do arquiteto que se forma, ou que tem um curso já com essa incorporação de fabricação digital e de montagem, eu acho que ele
vai para o mercado já com uma noção mais global do processo, preocupando não só no projeto, mas também, né, nos processos de fabricação e de montagem. Então, a partir do momento que isso, né, é realizado num âmbito acadêmico, ainda que experimental, né, isso desperta uma certa noção construtiva, né, que uma linha dupla significa alguma coisa, né? Então ele passa assim, do âmbito só do desenho para um âmbito, né, do canteiro. Claro que isso, né, não é de uma hora para outra que acontece, mas eu acredito que à medida que esses profissionais, né, com essa formação forem se inserindo, eles vão acabar demandando da indústria da construção civil, né, algumas tecnologias que já estão disponíveis, mas que ainda não são, né, tão usuais. Então, acho que essa mudança de atitude, de formação do arquiteto, ela pode acabar impactando também na indústria da construção civil, né? Porque a tecnologia, basicamente, ela já existe. O que a gente acho que precisa mais agora é a conscientização e a formação né, de quem está para entrar no mercado, ou então de um aprimoramento dos que já estão. Eu acho que eu vou responder, já que ninguém está se manifestando. Não sei se alguém quer falar antes de mim, tá? Eu acho que vou responder ao contrário do Hugo. Vou fazer da parte do canteiro, que é mais a minha área, tá? Então, eu vou começar a falar primeiro essa questão do canteiro. Acho que essa discussão do canteiro é importante, além dessas questões humanísticas, para a gente saber, humanitárias, para saber mais ou menos as construções do trabalho. A gente está vivendo uma época bem ruim também, assim, do ponto de vista econômico, nossa situação, né? Para entender, então, a situação dos trabalhadores. Por exemplo, a gente ainda não tem o edifício do canteiro montado, tá? Então, às vezes, tem locais, como é a turma grande, 50, 60 alunos, às vezes não tem local coberto para todo mundo trabalhar. Então, realmente é muito cansativo ficar debaixo do sol, ficar em condições insalubres de trabalho. Não que a gente queira, né? Que a gente evita ao máximo. Quando a gente evita muito sol também, a gente pede para eles pararem também para não parar. Então, tem essa questão que eu acho que é importante. E no canteiro, às vezes, para ter essa questão totalitária, não, ou mais holística, desculpa, o que acaba acontecendo que é importante também, que é para entender os processos, os caminhos, né? Para a gente não fazer aquela separação projeto-obra. Então, se a gente voltar até o Sérgio Ferro, às vezes achava que um caminho novo poderia ser justamente pelo canteiro, né? Que poderia se fazer um pouco a superação da arquitetura. Eu acho que isso há 40, 50 anos atrás, mas é uma discussão que acho válida, tá? E essa questão. Em relação a essa atividade do Agreste, tanto na ferramenta digital quanto na ferramenta canteiro, eu acho que é importante. Por exemplo, às vezes, se não tivesse vários arquitetos só ajudando também na Autodesk, também para fazer o desenvolvimento do software, não teria esse intercâmbio. E provavelmente, desculpem, é mala direta, se não tivesse também a questão de muitos arquitetos também ter o domínio, até fazer um desenvolvimento mais amigável do Revit, né? Então, tem muito essa formação de várias áreas de atuação também. Ou, às vezes, até de ficar fazendo programas, tá, que domina a linguagem da arquitetura para conseguir melhorar os softwares que possam vir dentro dessa área, né, de modelagem 3D, de CAD, tá? E a parte do canteiro, até entrando um pouco na questão do que a Malu tinha feito, que se também mostrar que tem outros caminhos profissionais. Por exemplo, a gente tem alguns estudantes que também foram para Arquitetos Sem Fronteiras lá para Moçambique, que é uma condição diferente. Então, como tinha um pouco mais essa questão também da arquitetura vernacular, saber um pouco a questão da arquitetura da terra, não foi uma coisa assim completamente diferente. E outras opções, que também a gente tem alunos que ficam fazendo oficinas, ficam rodando as comunidades interioranas, assim, para ajudar a fazer essa parte da formação de bioconstrução também. Então, eu vejo que tem bastante caminho também, e a perspectiva também do arquiteto e engenheiro, que também esses caminhos se juntem também por conta de várias afinidades também, né? Lógico que no meu caso, respeitando um pouco as suas atribuições também, mas acho que é um diálogo que também é importante, tá? Isabela e Max gostariam de responder? Ou... Claro. Bom, eu acho que a integração dessa tecnologia, até mesmo do arquiteto com o engenheiro, começando de trás para frente, ela é uma interação, assim... A tecnologia, ela veio para ficar mesmo, né? Ela veio para ficar e, na verdade, ela veio para integrar também os profissionais. Ela, em si, parece que ela enseja uma interdisciplinaridade, né? Talvez a gente pode até falar de multidisciplinaridade, por que não, né?
porque até mesmo pela própria origem da tecnologia, né? Quando o Fab Lab de fato nasceu, que foi ali por volta de 2001, a tecnologia da fabricação digital não é nova, né? Ela aparece primeiro lá na década de 80, depois vem aí para as ferramentas CAD de ter uma aprimorada. Aparece nos anos 50, na verdade, para fabricar peças de avião, né? Depois tem um novo salto na década de 80. Mas ela vem para unir, porque lá em 2001, quando surgiu o Fab Lab, e surgiu por conta do professor Neil Gershenfeld, que é professor do MIT, né? Essa tecnologia ela surgiu ali no porão de um prédio do MIT, basicamente através de vários alunos e profissionais, junto com esse professor como um instrutor da dinâmica, né, que se juntaram durante vários dias da semana nesse espaço, né, para poder iniciar um modelo de fabricação, não é nem um equipamento, nem inventar nenhum equipamento, é para iniciar um modelo de fabricação cujo eles terá premissas de ser ininterrupto, ou seja, iteração é a premissa principal, né, tentativa e erro, né, e fabricar e elementos conectados diretos ao computador, ou seja, nós vamos diminuir o trabalho laboral e vamos aumentar o trabalho de máquina. Então, esses dois componentes fizeram com que a fabricação digital nascesse agora. Qualquer profissional poderia estar a parte desse processo, é um processo aberto. Da mesma forma que a fabricação digital busca ser inclusiva com Fab Labs abertos ao público, né? Até mesmo o professor Neil Gershenfeld falou mesmo que a tecnologia ela precisava ser divulgada aberta, porque ela tinha um potencial muito grande de revolucionar os meios de produção, né? Mas ela surgiu justamente para ser aberta também para vários profissionais interagirem entre si no modo de produção que ela prega, ou seja, ela é bastante amigável para essa interação. Agora, por exemplo, no nosso trabalho, né, o que a gente explora? Essa maior autonomia. Mas em que sentido? Até mesmo para você elevar o arquiteto, ele se dotar de autoconfiança, elevar o nível do seu conhecimento de estruturas também, para ele chegar e conversar com o engenheiro sobre o projeto e falar, olha, eu quero projetar isso aqui, mas eu já fiz alguns testes, então você já chega mais preparado para essa interdisciplinaridade que pode acontecer, né? Então, essa é uma tecnologia e essas são ferramentas, né, que vem para preparar e munir o arquiteto de mais condições de encarar outras áreas que ainda no mercado elas costumam ser relegadas ao segundo plano ao profissional, né? Tem essa capacidade de conexão. Eu acho que isso seria o mais importante, sim, e aprimorar. E o mais interessante também que o professor Edson comentou que sobre as ferramentas igual o Revit, né, e tudo mais. Essa integração com as ferramentas que é o ArchiCAD também, Revit, nas ferramentas BIM, essa é uma outra coisa interessante, porque a parametria ela pode rodar em outros programas que não só o Rhino, por exemplo, que não só o Rhinoceros. Ela pode rodar no Revit, porque a parametria ela é uma condição de projeto acima de tudo. Ela não está associada a um programa digital específico, né? Ela é uma condição de geração de dados, né? Ela é uma compiladora de dados. Você entra com dados e sai formas ou sai objetos, né? Então, ela pode ser usada em outros programas também. Então, pode sim também haver uma interação com as ferramentas que estão parecendo que vão dominar o mercado de trabalho no futuro, né? A ferramenta BIM, com certeza, é uma delas, né? Acho que tem um potencial para unir tudo de uma forma bastante harmônica. Joia, Max, obrigada. Bem, Isabela, você gostaria de falar alguma coisa sobre esse tema? Bom, eu gostaria de responder a pergunta da Jade, que eu achei muito interessante. Eu vou passar então, desculpa eu te interromper, mas eu vou fazer então as duas perguntas, e aí a gente faz uma rodada para finalizar, pode ser? Bem, a primeira pergunta foi da Hugo, né? Como podemos pensar a fabricação e modelagem digital para materiais mais simples, como tijolos comuns, maciços, terra, etc. E a segunda pergunta, né, uma pergunta que seria, que na verdade é do Chico Barros, né, a pergunta, alguém avisou aqui no chat, ele falou que a Jade é a companheira dele, tá com o nome. Bem, a pergunta do Chico, ela fala, é uma pergunta também que ela corrobora, é uma pergunta que eu estava com vontade de fazer, né, sobre essa relação do ponto de vista dos trabalhadores da construção. Se vocês acreditam que pode haver algum ganho para aliviar esse trabalho, até por meio da produção digital, né? Como pensar também em abrir a programação desses programas, né? No sentido de permitir
que os usuários também possam projetar, contribuindo, né, os usuários, os trabalhadores, enfim, me corrija, Chico, eu entendi, né, de uma maneira bastante ampla essa abertura. Bem, se vocês, nesse sentido, né, como que a gente pode pensar uma programação, se vocês acham isso possível, contribuindo também para desalienação do trabalho, né, e aí a gente pode pensar, né, se existe nesse sentido, né, a possibilidade de um outro exercício de arquitetura, né, que parte aí para uma premissa do processo e menos do produto, né, menos da forma, que se desloca, né, dessa relação de autoria do arquiteto e traz aí um modo de produção contra-hegemônico, que pensa, de repente, em relações que não só de mais-valia no canteiro, mas também relações que são emancipadoras aí, do trabalhador, do projeto, da construção, né? Então, em que medida vocês consideram que essas ferramentas elas podem vir a contribuir para esse outro exercício da profissão? Bem, pode começar, Isa. Bem, o Hugo, se quiser responder primeiro, e depois a gente faz essa rodada dessa última pergunta. Tá. Bom, assim, se tratando desses materiais, né, de tijolos e maciços de terras, eu acho que aí é onde existe uma lacuna da fabricação digital, né, com um reflexo imediato no mercado. A gente até tem, né, umas tecnologias de fabricação aditiva, então a gente tem, né, uns exemplos, por exemplo, no IAC, em Barcelona, ou no próprio ETH, em Zurique, que trabalham a questão de impressões em grande escala, né? Então, impressão em concreto, impressão em barro, impressão em compostos de areia, mas que ainda assim, né, é um campo muito experimental que eu acredito que está um pouco longe de ser incorporado na construção civil propriamente dita, né? Assim, fora um pouco desse ambiente acadêmico. Então, acho que talvez a saída, né, seja aproveitar um pouco do que seria a modelagem digital, não necessariamente paramétrica, né, e explorar alguns recursos, como a realidade aumentada, né, que permitem a gente materializar alguns produtos e processos, né, a partir de materiais convencionais, né? Então, um exemplo seria, né, trabalhar, por exemplo, com uma parede com uma certa curvatura, tijolos ou algum tipo de material, que a forma de execução dele seja diferente, né? Mas ainda assim o material continua sendo o mesmo. Então, acho que, né, respondendo a pergunta, eu acho que esse avanço ele estaria mais, né, na parte de desenvolvimento, projeto e modelagem do que de execução propriamente dita, né? Porque ainda que o construtor, ou seja, a pessoa que estiver executando, né, esteja com óculos ou qualquer recurso de visualização, né, esse trabalho continua sendo manual. Ela pode até ver em 3D, mas o ato de colocar um tijolo em cima do outro, ele continua sendo manual. Então, acho que, né, que sim, existe esse gap entre fabricação e projeto com relação a esses materiais, né? E, bom, acho que é um pouco isso, né? Que o diferencial seria, né, na forma como executar, ainda que o material seja o mesmo. Eu vou aproveitar o gancho e já vou comentar aqui sobre a pergunta. Aqui, eu vou ler o tópico aqui porque eu acho interessante responder que tem duas partes. Pelo ponto de vista dos trabalhadores da construção civil, acredita ser possível algum ganho para aliviar o trabalho? Sim, igual a gente estava comentando, né, que a fabricação digital não vem para substituir os meios de produção, né? Muito pelo contrário, ela vem para acrescentar condicionalidades, né? O ganho direto que está da produção em relação ao trabalho laboral é justamente de ser um trabalho previamente concebido e estudado, ou seja, vai ter economia de material, vai ter economia também de recurso humano, né, na questão laboral, até mesmo porque a fabricação digital ela tem, vamos dizer assim, não diria trejeitos, mas ela já tem algumas coisas consolidadas em torno dela, que é conectividade e plasticidade. Conectividade para a subtrativa e plasticidade para aditiva, ou seja, se não fugir do escopo desses dois campos, né, então, muito provavelmente o trabalho ele vai ser mais simplificado. No caso da subtrativa igual do WikiHouse, que é aquela casa de madeira, né, que a gente monta por componentes, o trabalho ali, por exemplo, seria apenas de montar, ou seja, você reduziu, você primeiro economizou, se tornou a obra mais sustentável. Por quê?
construção seca, né? Diminuir o uso de água. Não precisa de curar a laje, não precisa de fazer concreto e tudo mais. Segundo, que as peças já vêm prontas de oficina, nesse caso uma oficina digital, né? A fabricação digital nada mais é do que a manufatura aliada ao setor de serviços. Então você vai ter um elemento já pré-pronto de oficina digital, ou seja, ele vem já com as peças, a gente numera essas peças no projeto digital, por exemplo, né, já vem tudo em ordem, tudo certinho, como que monta, o arquiteto ele pode ir a campo para ser a pessoa que vai estar ali ajudando, entendeu? Mas tendo isso, o trabalho laboral ele é muito mais facilitado e tanto mais quanto sustentável também, né? E aqui, como pensar também abrir a programação desses programas para eles, né, no sentido aqui me deu a entender que é os programas digitais, né? Aí a gente fala da questão do open source, né? Que é o que permite a tecnologia de fabricação digital, né? Aberto, código de fonte aberto, né? Código de fonte aberto. Essa é uma questão complicada, porque, por exemplo, o programa que eu usei para poder fazer a análise estrutural, ele é pago. Ou seja, eu usei o período de testes dele para poder fazer a análise, ou seja, tem que procurar ferramentas que dão condição de você fazer um trabalho ali também, que você possa fazer, né? A coisa sem precisar de pagar esses programas também que a gente vai usar e tudo mais, né? Buscar realmente sempre estar usando programas de fonte aberta. E para tornar eles de fonte aberta, aí também são os criadores, os engenheiros de software, né? Criar um software livre, né? Um programa livre. Talvez também buscar esses recursos. Eu sei que no laboratório da UFMG tem uma pesquisa da Silk, justamente nesse sentido, né, de criar uma interface digital para isso. Então, assim, pode ser tanto criado em instituição quanto buscado, né, por quem quer ver com a ferramenta que foge desses parâmetros, né, mais restritivos, né. E contribui para a desalienação do trabalho, porque a fabricação digital ela coloca o trabalhador meio que uma utopia de uma filosofia política, que ele coloca o trabalhador de volta ciente das suas capacidades produtivas. Por quê? Se eu entendo como o objeto digital é produzido, eu entendo qual ferramenta que vai produzir, eu entendo o processo e eu entendo o projeto. Ou seja, o projetista, o profissional, o trabalhador, ele vai estar a par de todo o processo de produção, entendeu? Então, a coisa, ao invés de ela estar segregada, olha, agora eu vou mandar isso aqui para o engenheiro, agora eu vou mandar isso para o bombeiro. Não, ele une mais as capacidades de entender o projeto e todas as pessoas envolvidas têm um conhecimento, um nível de conhecimento meio que parecido nesse sentido, né? Mas cabe ao profissional técnico, né, arquiteto, engenheiro, né, ser o guia dessa prática, né? Realmente tem que ter um guia. Mas a coisa é bem mais horizontal nesse sentido. Isabela, pode. Bom, eu vou tentar acrescentar ao que já falaram com alguns exemplos práticos que eu tive na minha vida que realmente foi muito interessante. O primeiro é que, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de desenvolver um projeto com uma equipe de arquitetura, em que o projeto era um apartamento, e esse apartamento foi apresentado para os clientes em realidade aumentada. Primeiro, nós demos o QR Code, e eles já ficaram super emocionados, e depois nós apresentamos o mesmo projeto em realidade virtual para esses clientes, com óculos e tudo mais. E quando eles pegaram a realidade virtual, eles viram coisas no projeto que eles não tinham visto antes. E nisso, eles já conseguiram mudar uma série de coisas no projeto. E depois de feito todas as alterações, o modelo foi corrigido, nova realidade virtual, nova realidade aumentada, e tudo isso foi passado para o empreiteiro. E o empreiteiro, eu tenho certeza que se nós não tivéssemos dado ao empreiteiro a visualização do projeto tridimensional, da imersão, aquilo não teria sido construído como foi, porque era um projeto, de certa forma, inovador, tinha muitas coisas diferentes, muitos materiais diferentes, muitas soluções diferentes, que, de certa forma, para o empreiteiro comum não é tão fácil de compreender só com planta. E o que eu aprendi na minha vida é que muitos empreiteiros não sabem ler plantas. Então, quando você dá a eles um instrumento que acresce novas formas de leitura, aquele projeto sai do papel para a vida real de uma forma muito mais rápida e econômica. Gera um valor muito grande para todos, não só para o arquiteto, não só para o empreiteiro, não só para o engenheiro, como também para os clientes. E hoje, alguns meses atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe de um grande projeto
em que o projeto foi todo feito em BIM, e projeto não só de arquitetura, mas também das engenharias, de elétrica, hidráulica, AVAC, tudo. E impressionante como na primeira fase, na fase de concepção, muitos erros foram vistos só com o BIM. E depois o BIM foi passado para o empreiteiro na obra, e o empreiteiro andava com o tablet na obra, porque tem vários, é o que o outro palestrante estava falando, tem vários softwares hoje em dia que são pagos, mas para visualização de BIM, tem muitos outros que são gratuitos. Então, qualquer pessoa consegue abrir o modelo BIM na tela do tablet, do celular. O empreiteiro andava com o tablet na obra. E ele identificou várias coisas ali e poupou erros. Ou seja, uma obra de 5.000 metros quadrados foi feita em 3 meses. Foi um milagre. Mas eu acho que isso, muito disso deve à tecnologia, ao uso de tecnologia. É isso. Obrigada, Marina, posso? Isabela. Claro, se vocês quiserem... Tá, eu acho que... Na verdade, ainda bem que o Chico se identificou com o Jade. Eu estou pensando quem que é o Chico, arquiteto, e a Jade é socióloga. Então, a gente não sabe se está falando com uma socióloga ou com um arquiteto, né? Se é o Chico Baus que eu conheço, acho que deve ser o mesmo, que é muita coincidência ter 2 nomes iguais. Tá? Só vou complementar um pouco, até se eu participei da mesa da manhã, uma fala que o Marcos fez é muito importante. Por exemplo, se eu não estou enganado, a Arctus é open source, como também o pessoal, acho que o IP também fez um GIS que também é open source, né? Mas mesmo assim, muitos locais ainda insistem em usar ArcGIS ou alguns outros programas. Então, se for falar de popularização ou até de entrar nessa questão, por exemplo, das ferramentas não digitais de um modo geral, tem que ser essa questão também do open source, de softwares livres. Assim, um exemplo que me incomodou muito, assim, por exemplo, não cheguei a mexer no SketchUp, eu sou um pouco mais velho que vocês, né? Tá? Mas aí o SketchUp, por muito tempo, foi gratuito, de uma hora para outra virou pago. Tá? Que eu acho que já isso... Cria-se, faz um padrão no mercado, tá? Todo mundo se vicia, costuma usar com ele, e depois, de uma hora para outra, fica pago. Alguns escritórios continuam usando também a versão pirata, depois recebe ameaça de multa, tudo. Isso eu acho uma coisa assim que é muito desagradável, que não é ético também. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão. Tá? E em relação à questão da desalienação do trabalho, que eu acho o seguinte, desde que o Adam Smith inventou a divisão do trabalho, a divisão social do trabalho, o trabalho já é alienado. Então, não vai ser, por exemplo, um processo digital que vai contribuir para a desalienação, tá? Porque aí vai ter que ser um movimento, uma questão muito maior para a gente conseguir ver essa questão da desalienação do trabalho, que eu acho que realmente é uma coisa importante, mas tanto que até, não falo, muitos autores estão estudando hoje para ter, na expectativa que o canteiro de obras contribuísse para a formação um pouco mais holística do trabalhador, para ver se a gente conseguia fazer mudanças no sistema todo através do canteiro de obras. Mas ainda é um processo muito longo, né? Os mutirões também fazem o que o Chico também trabalha muito com essa formação de modo geral, assim que a nossa universidade teve o prazer que ela deu aula inaugural, também citou o caso de canteiros acho que na Inglaterra, se eu não estou enganado também, que as relações de trabalho, até a questão de remuneração, eram coisas mais justas também, mais diretas. Então, acho que não vai ser a ferramenta que vai resolver essa questão da desalienação, precisa ser uma questão muito mais ampla, inserida no maior contexto, até de formação, tá? Por exemplo, a gente vê no nosso governo que, além dessa questão das verbas, mas a retirada de ensino de filosofia, de outros componentes curriculares também no ensino médio, e a tentativas de tecnicizar, porque às vezes a gente precisa ter essa formação para a compreensão do todo, para tentar fazer essa discussão, para a gente conseguir ser, não só como profissional, mas como pessoa, para conseguir entender todas essas questões. Até, por exemplo, só para encerrar, que eu já falei bastante, mas uma coisa assim, por exemplo, o Lefebvre, que escreveu Direito à Cidade, tá? Mas resumindo, eu acho que o conceito de direito da cidade do Lefebvre foi muito errado por muitos autores, porque a gente fala direito da cidade, a pessoa tem que ter direito ao usufruto da cidade, usar praça. Não, o Lefebvre falava que tinha que se usar o direito da cidade, é o direito de conseguir definir, realmente participar da dotação orçamentária da cidade, dos projetos, não simplesmente só fazer usufruto, mas conseguir fazer essa discussão de um modo geral. Então, isso são coisas que a gente precisa tomar um pouco de cuidado também, para a gente conseguir
trabalhar de uma forma um pouco mais ampla também, para não segmentar muito a discussão também, que eu acho que essa é uma discussão que é longa, tá? Espero que você se entenda do meu ponto de vista também. Sim, ótimo, Edson. Bem, Hugo, você queria complementar alguma coisa? Bem, pessoal, então a comissão técnica pediu para a gente encerrar às 18h10, né? Já passamos aqui 5 minutos. Gostaria de agradecer a todos, né, pela participação, aos ouvintes, aos autores, né, pelo excelente debate. Muito obrigado pela organização do ENEA, pelo espaço, pela persistência, né, em organizar o congresso ao longo desses anos, né. Bem, então nos vemos amanhã às 8h30 na próxima mesa, né, de discussão dos trabalhos da mesa 3. E, bem, muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigado, prazer em conhecê-lo, abraços e abraço ao Chico também e a toda a organização. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite.